Oi, pessoal, eu sou a Cindy, eu sou estudante da Universidade Federal aqui do Mato Grosso do Sul e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o arroz do Pantanal. Quem me ajudou nesse projeto foi o meu orientador, o Marcos Urquiza, que faz parte do projeto Sabores do Pantanal e Cerrado. Então, vocês conhecem o arroz do Pantanal? Bom, ele também pode ser chamado por outros nomes, como o arroz do campo ou o arroz selvagem. O arroz do campo é referente a dois tipos de espécies de ouriça, a ouriça latifolia e a ouriça glumepátula. A ouriça glumepátula possui os ramos bem avermelhados. Já a ouriça latifolia tem os ramos de cor verde. Porém, ambas produzem frutos de cor bem avermelhada. O arroz do campo ele era consumido pela comunidade indígena dos Guatóis e os índios paiaguás. Eles faziam toda a colheita e o processamento de forma bem rústica. Depois eles distribuíam todo esse arroz para a comunidade e para os animais. Com a chegada do explorador espanhol Cabeça de Vaca, começou a se fazer os primeiros relatos de povos indígenas encontrados ao longo do rio Paraguai e de recursos usados na alimentação. Com a chegada dos europeus, os seus hábitos influenciaram na alimentação dos povos indígenas da região, e com o passar dos anos, o consumo nativo dos frutos caiu em desuso. Essa espécie de arroz ela é distribuída ao longo de toda a América Latina, em países como Argentina, Bolívia, Paraguai e aqui no Brasil também. E aqui no Brasil, essa espécie ela é encontrada nos estados do Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Pará, Paraná, no Amazonas e no Maranhão. Aqui no nosso estado fica localizada uma das maiores manchas do arroz selvagem. Ela se encontra na região do Amolar, onde inicialmente quem fazia a coleta desse tipo de arroz eram os índios guatóis. Hoje quem faz a coleta são os ribeirinhos daquela região. A APA Bahia Negra, ou também conhecida como Bahia do Arroz, é uma comunidade localizada no Mato Grosso do Sul, que possui grandes manchas do arroz selvagem, que nos últimos anos começou a ser manipulada pela população da região, na qual estão começando a fazer as coletas para o uso da comunidade. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a colheita desse arroz. Então, quando será que é o momento certo para fazer a colheita dele? Bom, é quando o rio ele atinge seu nível máximo de cheia, que ocorre normalmente lá nos meses de maio e junho. Durante esse período, a gramínea ela se desenvolve e seus frutos ficam bem maduros já. Para o processo da colheita, a gente precisa de alguns equipamentos, como uma canoa, lona, luvas grossas. O processo de colheita ele é bem simples, porém ele é muito trabalhoso. A canoa ela deve ser forrada com uma lona e uma pessoa ela deve zingar a canoa no meio do arrozal, enquanto outra pessoa segura os ramos de arroz e bate contra a lona. Mas não precisa de força, pois os grãos eles já vão estar bem maduros e irão se soltar facilmente do ramo. Bom, o processamento ele começa logo depois da colheita. Ele é um processo bastante simples, porém ele é muito demorado. Ele consiste basicamente na utilização da luz solar e da temperatura ambiente, para que haja redução do teor de água dentro dos grãos. Na prática, os grãos eles são espalhados por uma superfície. Essa superfície pode ser uma lona, cimento ou asfalto, contando que esse lugar esteja bem limpo. E logo depois que esses grãos são espalhados, eles têm que ser constantemente revolvidos para que haja perda da umidade dos grãos. Essa parte do processo da secagem demora cerca de 10 a 20 dias. Esse método ele tem um baixo custo. Contudo, vale lembrar o que eu disse anteriormente, né? Que depende muito das condições climáticas e ele pode ser muito demorado. Além disso, ele é um processo de maior exposição dos grãos. E isso quer dizer o quê? Que aumenta muito a ocorrência de micro-organismos e de pragas agrícolas. Por isso que nessa parte do processo é essencial que haja sempre alguém que esteja de olho para que nenhum animal se aproxime e que fique mexendo o arroz constantemente para que ele perca logo a sua água. Logo depois desse processo, o arroz ele já vai estar seco e ele vai ser descascado. Alguns anos atrás, esse processo ele era realizado de forma manual. Porém, hoje a UFMS disponibiliza uma máquina própria para o beneficiamento do arroz selvagem. Bom, como que era
forma manual de descascamento do arroz. Consistia basicamente no arroz ser colocado dentro de um pilão e ele era socado até que sua casca se separava do seu grão. Aí eles faziam a separação e depois faziam o consumo do arroz. Mas hoje a UFMS já tem uma máquina de beneficiamento de arroz. O arroz ele entra na máquina através da peneira vibratória e depois disso os grãos eles passam por um descascador. O descascador elas são lixas que podem ser reguladas de acordo com o tamanho e tipo de polimento do arroz. Depois dessa parte, o processo por entre os grãos do arroz ele é expelido por um jato de ar, que os grãos eles ficam totalmente separados da casca. A casca sai por um tubo de ar e o restante do arroz passa novamente por peneiras, na qual eles são separados por seu tamanho, e são originados o arroz tipo 1, o tipo 2, o tipo 3. Então, aqui a gente pode observar o arroz do Pantanal sendo processado. Logo depois que ele entrou dentro da peneira vibratória, ele foi para o descascador. Essa parte é ele saindo do descascador e indo para as outras peneiras, para serem separadas nos tipos de arroz que vão gerar. Depois do processamento, o arroz ele deve ser levado direto para o acondicionamento. Nessa etapa, o arroz ele deve ser pesado e embalado. As embalagens devem conter informações essenciais, como a validade, a quantidade, propriedades nutricionais. Nessa etapa, as receitas foram recriadas na comunidade da APA Bahia Negra e foi usado como auxílio o livro de receitas Sabores do Cerrado e Pantanal. Foi recriado um prato simples do arroz do Pantanal. A dona Zilda, moradora da comunidade, realizou todo o preparo do arroz selvagem. Também foi feito o arroz branco para poder observar a preferência da comunidade em consumir qual espécie de arroz. Ao final da degustação, foi aplicado um questionário para poder observar alguns aspectos relacionados ao consumo do arroz selvagem. Com esse questionário, foi possível detectar que a grande parcela não conhecia o arroz selvagem ou as suas propriedades nutricionais. Também foi possível detectar que a maioria das pessoas que consumiram o arroz pantaneiro preferiram ele ao invés do arroz branco do consumo diário. Além disso, somente uma pequena parcela da população presente manifestou interesse em realizar as coletas do arroz selvagem. Então, agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a higiene durante as etapas de processamento do arroz selvagem. A higiene é um conjunto de técnicas e de métodos preventivos que evitam doenças infecciosas e degenerativas. De modo geral, ela engloba limpeza, conservação, cuidados com o corpo e com o ambiente, garantindo a saúde física e mental da pessoa. O processo de higiene é essencial para que não ocorra a contaminação do arroz e faça com que ele perca seu valor. Por isso é necessário fazer o uso de métodos de prevenção à contaminação desse produto. Por exemplo, manter as mãos limpas, ou seja, fazer o uso de água e sabão a todo momento. E também agora devemos fazer o uso do álcool. Não utilizar acessórios, pois os acessórios eles podem acabar caindo em alguma das etapas de processamento. Ou então vai acabar machucando a pessoa que está utilizando. Devemos proteger as áreas de corte, pois se as áreas de corte ficarem expostas perto do produto, vai acabar contaminando. O uso de toucas, luvas e jalecos é essencial em todas as etapas de processamento. Não fazer o uso de perfumes e derivados, pois isso pode acabar atraindo insetos ou qualquer outro tipo de animal. Manter o local de beneficiamento higienizado. Não se deve fumar durante as etapas de beneficiamento. Também é proibido tossir, cuspir, espirrar ou se coçar perto do produto. O local de armazenamento deve ser limpo e fechado, sem sinais de animais. Os utensílios que vão ser usados durante o processo devem ser feitos de inox. Então, durante o dia, a gente acaba entrando em contato com várias pessoas em ambientes totalmente diferentes, sendo que a maioria desse contato é físico e que se dá através das mãos. Agora imagine a quantidade de bactérias e outros micro-organismos que podem desencadear uma doença, pelo simples fato de não lavar as mãos. A mesma bactéria que pode contaminar o nosso corpo pode acabar contaminando também o arroz que estiver em processo. Então, se passos essenciais como esse que eu acabei de falar não forem seguidos, pode ocorrer uma contaminação e estragar anos de trabalho. As maiores manchas do arroz selvagem são encontradas no Pantanal.
um bioma que nos últimos anos está sofrendo com um grande desequilíbrio ambiental, excesso de queimadas, secas e desmatamento. Todos esses fatores atrapalham a conservação da Oryza latifolia e da Oryza glumepátula, que são as espécies do arroz selvagem. Então, para o uso tanto da fauna quanto do homem, é necessário fazer a preservação desse bioma. Senão a cultura desse tipo de arroz vai acabar se perdendo novamente.